Olha, eu acredito que uma boa parte dos estudantes, das pessoas que estudam, cometem esse erro bem aqui. Eu cometi por bastante tempo e acredito que é bom que eu discorra a respeito dele aqui para que, obviamente, eu salve as pessoas desse terrível engano, porque é um engano, tá? É um engano que basicamente só prejudica a gente na questão intelectual. Eu perdi bastante coisa, muitíssimas coisas que, se eu tivesse aprendido anteriormente, e não aprendi justamente por conta desse erro que eu tomei como um hábito para a minha vida, essas coisas, né, em adição agora, se eu tivesse as aprendido anteriormente, eu muito provavelmente estaria muito mais inteligente. Eu seria uma pessoa muito mais sábia e teria evoluído de uma forma muito mais rápida. Mas infelizmente não é assim. As pessoas erram, tá? As pessoas erram. É algo normal. Quando as pessoas erram, a gente tem duas opções. A gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é a pessoa errar e perceber, tá? A gente está num campo agora perceptivo. A gente está numa questão perceptiva. Se é algo que se percebe ou não se percebe. A primeira alternativa é a pessoa perceber. A segunda é a pessoa não perceber. Ok? Se você não percebe seu erro, obviamente você nem vai agir a respeito dele, porque você não percebe. Então, como que você pode agir em relação a uma coisa se você não sabe que ela existe? Nós vamos para o caso em que a pessoa percebe o seu erro. Aí ela tem duas possibilidades. A gente passou de uma questão perceptiva, tá? Perceptiva, para agora uma questão associada à nossa ação, a nossa reação em relação àquilo. E olha só, existem duas possibilidades. A pessoa percebeu o seu erro e simplesmente age de forma indiferente em relação a ele. Ela age de forma diferente e isso acaba sendo algo bastante comum na maior parte das vezes. Na sociedade atual eu digo que é algo comum, extremamente comum. A segunda opção, a segunda alternativa é que a pessoa perceba este erro e lide com ele da melhor forma possível. E essa tende a ser a alternativa, a possibilidade que menos acontece em relação a muitíssimas coisas, tá? Aspectos da nossa mente, coisas que dificultam a gente de agir da maneira correta. Aí a gente entra numa raiz educacional, obviamente. Mas, indo direto para o assunto. Olha só, eu percebi, tá, esse erro e eu consegui lidar com ele da melhor forma possível. Mas talvez você esteja antes dessa possibilidade. Talvez você nem tenha percebido esse erro. Porque as pessoas talvez preguem que esta coisa não é um erro. Logo você não percebe. Você não tem a exposição negativa daquela coisa. Esse erro que se comete, a gente deixa passar, te deixa passar, e ele age de uma forma silenciosa. Ele age de uma forma silenciosa, basicamente descendo as nossas funções cognitivas, o nosso intelecto, ele vai cada vez mais atenuando o nosso intelecto, a gente fica cada vez menos capaz de perceber que esse erro está lá. É algo lógico, não é? Se você não percebeu na primeira vez, seu intelecto estava num certo nível, mas esse erro puxa o seu intelecto para baixo, ora, cada vez mais é menos provável de você perceber que esse erro está prejudicando você e que ele é um erro, portanto. Então, dessa forma, eu quero expor você em relação à negatividade dessa coisa e prová-la como um erro verdadeiro, para que você possa, obviamente, perceber que é um erro e lidar da melhor maneira possível, tá? Olha esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro de lógica. Se vocês perceberem aqui, tem várias marcações e acaba sendo algo relativamente útil, tá? Bastante útil, ao meu ver. Isso aqui eu não desaprovo. Eu não desaprovo porque acaba organizando a nossa busca, mas essa organização é suficiente. Porém, se você abrir esse livro aqui, e eu vou abrir para vocês verem, olha só, tem muitíssimas marcações com o intuito de me fazer localizar melhor as coisas, ou na verdade, né,
Isso aqui é no melhor dos casos, localizar alguma coisa. O pior dos casos é você fazer essa coisa aqui, tá? Esses rabiscos aqui, buscando melhorar o seu aprendizado, tá? É algo relativamente polêmico e muitas pessoas não vão concordar, mas tá na sua mão, testa. Olha só, vou te explicar porque isso aqui é horrível de se fazer. Do que eu estou falando exatamente? Vamos dar definições agora, definições mais claras. Vamos falar mais claramente do que eu estou abordando aqui. Eu estou falando sobre a gente marcar as coisas e basicamente afastar a aplicação da nossa memória em relação às coisas que a gente vê, que a gente olha, que a gente ouve, que a gente estuda. A gente afastar, não utilizar e dessa forma, como um músculo, como acontece com o músculo, enfraquecer essa coisa. A gente toma isso como princípio, mas quando se trata da nossa mente em geral, de forma mais enfática, a gente simplesmente deixa esse princípio se esvair e acaba não ligando para ele. A gente tomar notas também. Você acha que antigamente Platão escrevia os diálogos de Sócrates com uma canetinha enquanto Sócrates falava? Nossa, era tão fácil assim. Muito provavelmente tinham fábricas de papel, né? Tinha todo aquele processo que a gente realiza com a celulose para criar papel. A gente tira das árvores e faz um papel com extrema facilidade, né? A caneta que a gente tem, claro que não. A gente tem uma série de diversas pessoas que demonstraram, basicamente, tá? Isso aqui é uma intuição probabilística, mas que realmente tem o seu valor, que a gente deve dar o devido valor para essa coisa. Por quê? Ora, eles não tinham o mesmo acesso que a gente tem agora. E olha só, a gente tomou pra gente uma verdade de que pra gente estudar as coisas, pra gente ler as coisas, a gente tem que marcar. Para entrar na nossa cabeça, a gente tem que marcar. E não se aprende mais, não se melhora a memória justamente porque tem esse prazer excessivo da gente escrever e tomar notas em relação às coisas. Você basicamente descarrega a informação que entra na sua mente, você descarrega. Então, você está lá na aula, tá? Digamos que você esteja digitando, digamos que você esteja escrevendo, tomando notas, tanto faz. O professor está falando. Você vai, faz o seu raciocínio em relação às coisas que o professor fala, e aí você vai e anota. Você não deixa na sua mente, você não deixa na sua cabeça. E geralmente isso é um mecanismo, eu poderia considerar um mecanismo regulatório. Você vê que está esquecendo uma coisa, essa coisa vai se esvair da sua mente, e aí você, de repente, né, nessa situação de não, eu preciso agora tomar notas. Tá? Eu preciso tomar notas porque senão eu vou me esquecer. Aí você vai, toma a sua notinha, tá? E possivelmente você nem vê depois, tá? Muitas pessoas nem veem. Eu tomo isso como algo bastante comum. Eu já vi diversas pessoas relatarem que nem veem as suas notas posteriormente. Então, o intuito principal, se não veem posteriormente, é justamente que se entre no cérebro, que a gente, de alguma forma, diminua essa carga cognitiva. Essa carga cognitiva, talvez diminuída, faça com que a gente tenda a pensar que as coisas estão ficando mais fáceis e que, portanto, a gente está aprendendo com uma maior facilidade. Mas isso faz mesmo sentido? Você tem o conhecimento entrando e aí você joga ele para outro lugar. Aquilo não entra na sua mente verdadeiramente. E você cria um mau hábito, portanto, um mau costume de basicamente jogar as coisas por preguiça, por um papel, por um notebook, por um tablet, seja por que for, mas não para sua mente, que é onde o conhecimento realmente deveria estar. Essa tomada de notas é isso. Outra coisa surge aí
que é o seguinte: você muito provavelmente pensa que talvez você não possa melhorar a sua memória, que você realmente vai esquecer, mas você tem essa percepção porque você age dessa forma, entende? Porque você esquece justamente porque você toma notas e basicamente torna o teu cérebro, que deveria estar aqui, tá? Para cá. Então você tira a sua própria capacidade porque você não treina, porque você não usa. Essa é a questão. Você não usa. Como eu disse, a gente ignora um princípio básico. Não se usa, cai. Em todas as coisas. Você tem um certo livro, por exemplo, uma estante, ele vai acumular sujeira. Se você não cuida dele, ele vai se desfazer. Certo? Se você não cuida dele, ele vai se desfazer. Da mesma forma a sua mente, o seu cérebro. E a gente sabe, existe neuroplasticidade. A gente consegue mudar o cérebro. Existem pessoas que desacreditam dessa mudança e que talvez direcionem essa mudança somente para questões mais graves, como por exemplo um AVC e uma pessoa se curar, né? Então no princípio curativo, mas não é somente aí, tá? Eu estou aqui como prova. Se as pessoas me conhecem anteriormente, me conhecem agora, elas têm a capacidade de dizer que eu estou completamente mudado. E eu já fiz experimentos em relação a mim e com outras pessoas que resultaram em processos realmente satisfatórios de mudança. Eu vou falar mais sobre isso aqui depois, mas é isso. Olha só, para de tomar nota, cara. Para de tomar nota, tá? Eu não vou te trazer um artigo científico nem nada disso, porque você não precisa disso, tá bom? E simplesmente, sei lá, se você vê um artigo científico que diz você tomar nota faz com que você se engaje mais e neurofisiologicamente você consegue, sei lá, aumentar sua dopamina, blá blá blá. A ciência é extremamente contingente e isso daí é um tópico para mais posteriormente. E tratando da nossa mente, um dos maiores erros é a gente tentar, de certa forma, padronizar coisas em ambientes ideais. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Enfim, você pode mudar, tá? E quando estiver desaparecendo a memória assim, simplesmente segura, aguenta, não toma nota. Toma nota depois da aula. Toma nota depois de você ver e estudar por completo. Mas não no mesmo momento. Mantém essa merda aí na tua mente e vai depois e pega e revisa. E não toma nota descrevendo ainda, porque isso é outro erro. Toma nota fazendo perguntas, fazendo questões. Porque você, quando busca alguma coisa, é por fazer uma questão. É por fazer uma questão e não uma definição. Você quer saber alguma coisa, quer saber o que é uma coisa, o que está relacionado com outra coisa, mas é sempre uma pergunta. É uma pergunta, entende? Então, treina fazendo perguntas, coloca notas, faz notas fazendo perguntas, porque caso contrário você não vai estar fazendo nada ativamente, você vai estar agindo de maneira totalmente passiva. Isso é o que a gente não quer para o nosso estudo. Então, esse é o recado, um dos meus pensamentos. Tá? E com relação às outras coisas que eu disse aqui, simplesmente ignore até o momento oportuno de eu fazer outro vídeo e realmente explicar.